mais pelas coisas do alto. O que houve? Gálatas 5, versículo 7. Senta e eu começo a pregar, em nome de Jesus. Boa noite, paz do Senhor. O texto diz assim: vós, me ajuda, corris bem. Quem vos impediu de continuardes, não é isso? A obedecer a verdade. Eu gosto de Atos, no capítulo 26, vê se é isso, versículo 19. Quando o apóstolo Paulo vira para Agripa, que é o Agripa II, ele é contemporâneo do apóstolo Paulo, e vai dar a oportunidade do apóstolo Paulo se defender. O apóstolo Paulo se defende. No final da sua defesa, quando ele vai contar o que aconteceu com ele, que ele estava com cartas para Damasco, pode deixar só nesse versículo, com cartas para Damasco, para prender os cristãos, aquela coisa toda. E aí, de repente, ele vê uma forte luz, não só ele, mas seus companheiros, todos caem do cavalo, e ele ouve uma voz. Na verdade, todos ouvem a mesma voz, só que só ele, Paulo, entendia o que a voz dizia. E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Nesse texto vai dizer que dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Está falando a respeito de animais irracionais que dão coices em lugares pontiagudos. Ele se fere, sabe que está se ferindo, mas ele não deixa de fazer isso. E o Senhor vira para o apóstolo Paulo e diz assim: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aí no final do discurso do apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: pelo que, me ajuda, vai, pelo que, ó rei Agripa, vai, não fui desobediente à visão celestial. Você um dia foi tomado por essa visão? Ou de fato você, ou talvez você ainda não foi tomado por essa visão? Abra comigo a sua Bíblia. Hoje nós temos pessoas aniversariando, e a gente vai fazer isso depois da palavra. Abra comigo a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo único, versículo de número 1. 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 1. Eu espero que o Espírito Santo te pegue aí no seu lugar. Tu és digno de tudo. Eu creio nisso, você também? Pois tudo vem de ti. Digno de tudo, pois tudo vem de ti. Se você não sabe, Timóteo era pastor na igreja em Éfeso. E
Paulo estava instruindo Timóteo, que era um filho na fé, a respeito de algumas coisas que já haviam sido construídas antes. Então não é alguém que vai construir, é alguém que vai trabalhar em cima de coisas que foram construídas. Isso é bom a gente entender. Timóteo não lança os fundamentos da igreja em Éfeso, mas recebe instrução de alguém que lançou os fundamentos da igreja em Éfeso. E aí, quando vem esse ensinamento do versículo 1, hoje a gente só dá tempo para ficar no 1, a gente vai dividir esse verso de número 1 e entender algumas coisas nele. O texto diz assim: fiel é a palavra. Repita comigo: fiel é a palavra. Deixa eu parar por aqui. Por quê, pastor? Porque ela tem compromisso com ela mesma. Então, se está escrito, é porque é. Se está escrito, é porque vai acontecer. Então, não é baseado nas informações que as pessoas têm a meu respeito, é baseado no que a Bíblia fala e diz que eu sou. Você pegou até aí? Aí o texto começa dizendo assim: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, deixa eu repetir essa segunda parte, ou a conclusão dos dois pontos. A narrativa diz que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Eu só vou ficar nessa versão. Se eu te fizer entender aqui, a palavra episcopado, ela se resume a 3 funções, podendo estar junto de uma só função. Como assim, pastor? Te explico. Episcopado aqui está falando de presbítero. Episcopado aqui está falando de bispo. E episcopado aqui está falando de pastor. Então, ou seja, o texto está dizendo que quem almeja, que quem aspira, daqui a pouco eu falo sobre isso, porque foi esse aspirar que me chamou a atenção para esse texto e me fez estudar sobre ele. Quem aspira ao episcopado, quem tem esse desejo, excelente obra almeja. E a gente vai entender algumas coisas. Primeiro, nessa versão, o texto é muito claro, porque ele diz: se alguém, você me ajuda a pregar? O que o texto diz? Se, vamos mais forte, vamos lá, 1, 2, 3, vai. Quem é esse alguém? De quem o texto está tratando? Ele está falando de quem? O apóstolo Paulo está se referindo a quem aqui? Se alguém, existe uma reunião de pessoas, pastor, e de repente ele está dizendo: e se alguém? Na verdade, o texto é um texto seleto, é um texto que está falando para pessoas que já servem a Deus. Então, na aplicação desse texto, ou aplicabilidade dele, para ficar mais bonito, não é um texto voltado para pessoas que se converteram agora. A aplicação do texto é justamente para pessoas que já estão caminhando. Lembrando que o significado de presbítero, quando você vai estudar sobre isso, é ancião.
E a função do bispo, ao qual o texto ele se refere, é de supervisor, e o pastor de pastorear. Então, quando uma pessoa chegava à função de presbítero ou de bispo ou de pastor, ela era uma pessoa tomada por uma experiência espiritual grandiosíssima. Era um nível de sabedoria espetacular. Só que o que veio ao meu coração é que sabedoria nenhuma é dada sem que haja uma busca da nossa parte. Então repita comigo assim: ninguém nasce sabendo, mas a partir do nascimento a gente está apto para começar a aprender. Eu lembro, e eu faço o meu primeiro adendo, de uma frase da pastora Antonieta Rosa, que ela diz o seguinte: que ninguém pode se levantar para ensinar sem que primeiro se assente para aprender. Olha que coisa legal. O que isso mostra para a gente? Que você não nasceu pronto, que eu não nasci pronto. O que isso mostra para a gente? Que no decorrer da sua caminhada, Deus vai te dando condições de você aprender. Então, por favor, vira para alguém do teu lado e diga assim: aprenda hoje, aprenda amanhã, depois da manhã. Esteja apto a aprender o tempo todo. Mães, pais, entendam que os seus filhos podem trazer um ensinamento para vocês. Porque às vezes, como mamãe e papai, a gente se acha, né? E aí Deus vai lá, pega os filhos para falar com a gente, sim ou não, irmãos? Quantos já receberam uma palavra dos seus filhos, de posicionamento, de dizer: mamãe, a senhora não era assim. Outrora, quando o problema vinha, a senhora dobrava o joelho e a senhora orava, e quando a senhora orava, a tempestade se acalmava. Papai, cadê você que buscava nas madrugadas? Quantas vezes os nossos filhos são usados para nós nos momentos mais difíceis da nossa trajetória cristã, mas Deus hoje vira para você e para mim e diz que tudo que você está vivendo ou passando é para te dar experiência para suportar coisas maiores lá na frente. Você entendeu? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Se for para ele, bate. Se não for, não bate não. Então o texto, quando diz: se alguém aspira, é um povo no meio de um outro povo. Não entendeu? Um povo dentro de um outro povo. Tem um povo, mas dentro desse povo tem os escolhidos. O detalhe é quem são os escolhidos. Essa função não é minha como pastor. Essa função é do Espírito Santo, que tem o poder de aquecer a tua vida. Essa função é de Deus, que no meio de um povo vira e diz assim: é você, tu sabe que eu tenho algo contigo. Então seja instrumento para alguém próximo de você. Se você estiver próximo de alguém, diga assim: tu sabe que ele tem algo contigo. Tu sabe que ele tem algo. Diga, tu. Ei. Diga assim: melhora, pastor. Melhoro. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 19. Vou melhorar para você entender. Me ajuda a ler, vai. Primeiro Reis 19, 19. Eu espero. Algumas pessoas estão abrindo a Bíblia, eu espero. Não há problema não. O que diz o texto?
Partiu, pois, Elias dali e achou quem? Entenda o cenário. Eliseu é o sucessor de vai se tornar o sucessor de Elias. Não é isso? Tá. Quem é Elias? O profeta, o cara, o pai dos profetas. Aí vai dizer que andava lavrando 12 juntas de bois que estavam adiante dele, ou seja, ele estava lavrando na 12ª, ou seja, o 12º carro de boi. Aí Elias, o que o texto diz? Elias passou por ele, o que Elias faz? Me ajuda a ler, vai. Lançou o seu manto. Ah, pastor, isso aqui eu já entendi, parece que não. Eu conheço esse texto, parece que não. Elias passa por ele, sem falar absolutamente nada, e lança o manto. Quando ele lança o manto, ele lança uma unção. Aí o versículo seguinte, vai. Versículo 20. Então deixou este os bois, me ajuda, vai. Deixou este. O que ele deixa? Aquilo ao qual ele trabalha. O que ele faz? Então vamos lá, vamos olhar aqui. Ele deixa e ele corre. 2 verbos: deixar e correr. O que eu te falei? Quais são os verbos? O que você está fazendo? O que você tem feito com o chamado de Deus, com aquilo que Ele tem para a tua vida? O que mais precisa acontecer? É um anjo que tem que descer dessa vez? O que mais precisa acontecer? Ele deixa, corre, e aí ele vai dizer: Senhor, me permita beijar os meus pais. Elias, muito cirúrgico, diz assim: vai e voltem, pois tu já sabes. O que eu estou falando aqui é a respeito de um chamado interpessoal. Então Deus te trouxe aqui para falar contigo de uma profundidade tão grande, de dizer para você que quem aspira o episcopado, boa coisa aspira. Deus está dizendo: contigo a coisa é diferente. Então não pense que Deus vai te tratar da mesma forma que talvez trate outras pessoas, porque Ele já viu em você um grau de maturidade para entender algumas coisas. Então no meio dessa caminhada, não vem pedir arroz e feijão, porque Ele não tem leite para você, Ele tem comida sólida para te oferecer. Em nome de Jesus. Você entendeu até aí? A palavra é dura mesmo, amados. Se você está me visitando, venha num outro culto, porque hoje é essa palavra que Deus me deu. Vai, o que o texto diz? Vai e volta, pois tu já sabes, tu já sabes o que eu fiz contigo. Porque quando Elias lança o manto, o espírito que está sobre Elias agora recai sobre Eliseu. Então não tem obra que é feita de qualquer maneira. O poder não está em você, na tua capacitação, nem em mim e na minha capacitação. O poder vem do Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Você está entendendo? Diga amém, amados. Aí, eu volto ao texto. A minha está marcada, tá, irmãos? Fiel é a palavra. Se alguém aspira, já te fiz entender para quem o texto está falando. Esse texto, Milton, está falando para aqueles que já estão envolvidos na obra, direto ou indiretamente.
direta ou, me ajuda, indiretamente. Aspira. Falei sobre o episcopado e agora eu quero falar sobre o aspira. Aspira. Vou te dar alguns significados aqui daqui a pouco, mas aspira. Alguém inclinado. Eu não sei o que vai ser se eu cair, mas uma coisa eu sei que a forte mão poderosa do meu Deus há de cuidar de todas as coisas. Eu não sei o que vai ser daqui por diante, eu não sei como vai ser. Quem aspira é aquele que não tem medo. Quem aspira é aquele que não, deixa eu melhorar isso, porque não ter medo é aquele que sabe lidar com a questão do medo. Você está entendendo? Diga amém. Eu acho que ficou melhor assim. Aspira é aquele que está com o seu coração. Você tem 1000 motivos para talvez recuar, mas aquele que te chamou é muito mais poderoso que você. E o fato de você aspirar é um fato de você estar inclinado. Aspirar significa anelado por, profundamente intenso, ou profunda intensidade, como queira. Aspirar significa desejar intensamente. Aspirar significa levar ar aos pulmões, transmitindo som. Ah, meu Deus, Tu és poderoso. Tu promete, Tu cumpres. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Tudo aquilo que o Senhor disse que faria, o Senhor fará. Aspirar, irmãos, é levar ar aos pulmões. Deus está dizendo: minha serva, minha filha, meu filho, tu veio aqui para ouvir algo. Eu, o Senhor, não desisti de você. Não foi você que escolheu a você mesmo, mas fui eu, o Senhor, que te escolhe. Oh! Agora tira uma dúvida de quem está próximo de você, porque essa é a dúvida de muitas pessoas. Diga para ela assim: desejar, melhor, diga aspirar, não significa estar preparado. Vamos ser sinceros, quem se preparou para ser pai ou mãe aqui, irmãos? Eu me preparei, pastor. Quem se preparou para casar, fala comigo. Pastor, eu me preparei. Eu fiz curso de namorado, de noiva, eu fiz 25 cursos. O senhor não tem noção. E aí, quando juntou, fala. Cursos vão abrir os teus horizontes. Mas existem coisas que Deus está falando que é a prática, que você só vai saber quando praticar, não tem jeito. Então nós não devemos fazer. Claro que não é isso a temática. Se prepare. Mas algumas coisas você vai saber. Você só vai saber quando se envolver.
Por favor, eu sei que é chato isso, mas só mais uma vez, se tiver alguém próximo de você, diga assim: aspirar é se envolver, sem perguntar, só se envolver. Só que, quando fala a respeito do episcopado, eu pulei uma parte, é só um adendo. Quando fala a respeito do episcopado, que eu estou falando do bispo, do presbítero e do pastor, biblicamente falando a mesma função. É claro que ao bispo e ao presbítero foi dado o direito de presidir ou ensinar. Mas eu falei a respeito do grau de maturidade desses homens. Eles eram maduros espiritualmente. Quando você se torna maduro? Posso? Ponto 1.1? Só 1.1. Quando você entende que o ouvir é ouro e o falar é prata. Te exaltamos. Te peguei, né? Te exaltamos. Alguns desejam por questões de vaidade, querem impor por alguma coisa, para mostrar para alguém: meu esboço, estou indo para a segunda folha. É rapidinho. E aí a gente vai cometendo erros no decorrer da trajetória cristã. Quais foram os maiores erros? Que são muitos. Nem terminei. Olha para o pastor, presta atenção aqui. Quais são os seus maiores? Porque às vezes você se desliga e desliga alguém do teu lado. Muitos, pastor, muitos. Pontua eles. Quando eu decidir dar cargos, oferecer cargos por conta de amizade. Caminha comigo há tanto tempo. Eu já fiz isso por tantas outras pessoas que não deram o menor valor. Por que não fazer aqui? Só que cargo não é presente. Eu posso, ao invés de te possibilitar viver uma vida em construção, quando eu decido te presentear, ainda que você possa merecer, pela amizade, dedicação, afinco, eu posso atrapalhar quando a unção chegar. Tem um texto que eu ouvi, eu quero poder aplicá-lo aqui. O que determina uma embarcação de passar pela tempestade, eu repeti, o que determina uma embarcação de passar pela tempestade, não afundar, é o que foi construído enquanto ela estava no porto. Então, enquanto ela estava no porto, quem estava construindo a embarcação estava projetando, dizendo assim:
Ai, meu Deus. Põe mais madeira aqui, estica mais para ali. Põe betume aqui, põe massa ali. E de repente o ajudante pergunta para aquele construtor, aquele arquiteto, seja lá como for, não sei qual é o nome do cara. Ele vai dizer: por que o senhor está gastando tanto nessa embarcação? Porque ela precisa ser preparada para não afundar. O objetivo de alguém que constrói uma embarcação é único, é de que ela não afunde. Você já observou? Em Lucas 5, ele não vai projetar para a gente que quando o barco de Pedro passa a madrugada toda e não apanha absolutamente nada, ele volta com o barco em segurança até a praia, tira as redes e agora vai lavar as suas redes. É ali que Jesus vai ver Pedro, ele lavando as redes. Você reparou que numa noite de frustração, o barco foi e o barco voltou em plena segurança? Você observou que quando Jesus diz assim: agora lançai a rede, e que eles começam a pegar peixes, e que agora essa embarcação está quase afundando? Você já observou que frustração não afunda embarcação, e que às vezes vitória afunda embarcação? Você já reparou que às vezes algumas frustrações fazem parte de um aprendizado que Deus quer deixar para mim e para ti, e que Ele também quer te mostrar que não é o ter, é o ser. Então não é o que tu tem, é quem você é nele. Então Jesus está aqui no barco e Pedro está desesperado, porque o barco agora está afundando, queridos. E Jesus: Pedro, eu estou conjecturando, não é ter, Pedro, é quem você é, querido. Deus hoje te trouxe aqui para dizer que alguns impactos, eles precisam ser estabelecidos sobre a tua vida. Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Repita comigo, diga assim: eu não farei parte de uma geração prematura e superficial. Diga assim: que o meu pastor nunca, que qualquer outro pastor nunca desça o azeite no alto da minha cabeça sem que o céu ordene. Olha o que aconteceu. Nós estávamos preparando essa mensagem agora à tarde. Paulo Henrique estava comigo no gabinete, junto com o Mateus André. E aí ele me contou um fato que eu achei interessantíssimo, a respeito de um homem que a gente conhece bem, que é o Luciano Huck. Luciano Huck, ele ama embarcações. Ele tem iates, embarcações grandes, ele ama. E um dia ele decidiu comprar uma embarcação ainda com os moldes antigos. Ele compra aquela embarcação, e aí o que ele faz? Ele chama um arquiteto, vira para esse arquiteto, ou para essa equipe, né? E diz o seguinte: olha, gente, eu não gostei da mobília, eu não gostei eu quero que arranque tudo, me ajuda, eu quero que... E disse: eu quero tudo novo. O que ele diz? Isso é só para ficar no teu coração e você não dormir, em nome de Jesus. Ele diz: eu quero tudo novo, eu quero a mobília mais moderna que existe. Aí os caras começam a trabalhar, botando tudo novo. Ou seja, uma embarcação que dali por diante valorizaria 10 milhões de reais. Quanto que eu disse? A valorização com a obra que ele estava fazendo naquela embarcação. Terminou a obra. E aí... Então, essa embarcação ficou muito famosa lá né, porque era uma embarcação que já custava o valor de 30 milhões de reais. E ele decidiu fazer algumas adaptações e mudar essa embarcação.
Só que naquele tempo ali que eles fizeram tudo aquilo, quando eles colocaram a embarcação na água, essa embarcação ela nunca ficava plana, ela sempre ficava voltada para um lado. Porque o que acontece? O projeto tinha sido daquele momento ali para cima, eles não pegaram o projeto lá da mobília antiga. Então, muitas pessoas falaram, cara, para poder nivelar o barco, eles tiveram que botar alguns sacos de areia, né, nesse iate dele, e isso ficou muito, né, é claro que algumas pessoas tentam abafar, porque é um barco de 40 milhões de reais, então não pode ter um erro, mas isso ficou muito ali, porque era um barco que não ficava plano na água, não conseguia, e aí eles tiveram que desfazer todo aquele processo. Diga assim: na minha vida e no meu ministério, não haverá a necessidade de sacos de areia, para que haja equilíbrio. Faz assim: para que haja equilíbrio. Diga assim: é o Espírito Santo que vem e que traz o equilíbrio no desequilíbrio. Diga assim: eu sirvo um Deus que me dá equilíbrio no desequilíbrio. Tá tudo balançando, mas Deus é contigo. Fique calmo, fique calma. Tá embarcado, você está entendendo? Mas fiel é a palavra, e se alguém aspira, você vai sair daqui. Se alguém aspira, Jesus, não pode, você está aí, o teu coração não arder com o baixista aqui, ó. Se alguém aspira, é o instrumento que tu toca, querida. Se alguém aspira, é isso. Tem que arder, tem que arder. Que negócio é esse? Precisa arder, em nome de... Você vai sair daqui entendendo isso. Em nome de Jesus, precisa arder. E aí, eu encerro. Falei a beça, né, gente? O pastor para falar. Falo sim. Tá, obrigado, querido. Ele está aqui, falando o horário aqui no meu ouvido. O salmista, no Salmo de número 104, no versículo 104, eu prometo, Mateus, que agora eu dou uma corrida. Vamos entender? Vamos entender o versículo 1? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu. Agora essa parte da mensagem é muito rapidinha, mas é muito significativa, que ela é o desfecho dela. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Vamos ler juntos, irmãos? Eu sei que as palavras são difíceis, né? Algumas de pronunciamento, mas vamos lá. Vamos lá. Vai, com fé agora, vai. 1, 2, 3, vai. Bendize ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és sobrevestido de glória e majestade. Vai, como de um manto, tu estendes Aí o versículo 4, vai. Vai, versículo 4, fazes. E aos teus ministros. Tem uma canção, não tem? Que a gente canta? Sim ou não? Tem? Vai.
uma vez, vai. Não neguem o seu fogo, somos seus ministros. Deixa queimar. Apaga aí. Eu vou deixar queimar. Apaga tudo. Eu vou deixar. Acender. Você já cantou essa canção várias vezes? Pode acender, querido. Obrigado. Você já cantou essa canção várias vezes? Sim ou não? Pode segurar. Segura aí, que senão vocês vão me atrapalhar. Desculpa. Segura aí, deixa eu terminar a mensagem. Ah, ela começa assim, né? Eu vou ministrar domingo. Nesse texto, que faz alusão também ao escritor aos Hebreus, no capítulo 1, no seu versículo de número 7, esse texto se repete também. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele a seus anjos faz ventos, e aos seus ministros, eu tinha que ficar só com esse texto, irmãos, uma outra pregação, e a seus ministros labareda de fogo. Está se tratando aqui dos anjos do Senhor. É, pastor, é. Colocando eles numa inferioridade ao nome de Jesus, tão grande, dizendo: vocês são ministros. Só que no século I, entender o que era ser ministro era o mesmo comparado ao ser escravos. Paulo vai dizer: eu sou prisioneiro de Cristo. O mesmo apóstolo Paulo, ele também vai dizer: eu esmurro o meu corpo como escravo. Com o passar do tempo, a palavra ministro, ela foi abrangendo e crescendo. Só que o significado da Bíblia continua sendo o mesmo. Ministros, anjos, que terão poderes, mas com uma capacidade muito inferior ao poder do meu filho. Para que você entenda, quando o texto diz que a seus anjos faz ventos, está falando sobre uma forma que os anjos se apresentariam diante de nós, que existem tempestades provocadas por ordens dadas aos anjos, existem raios e trovões. Está dizendo nesse texto que os anjos só terão poder se ele, a segunda pessoa da Trindade, der poder a eles. A gente canta: somos seus ministros, não neguem o seu fogo. Isso é lindo, mas o texto está se referindo que se eu quero ser comparado aos anjos, que não foram chamados de filhos nunca, e nunca serão, e sim de servos, o Senhor vira para Moisés e diz: o meu servo Moisés morreu, e agora, da mesma forma que eu fui com ele, eu vou ser com você.
O que eu aprendo nesse texto é em cima da etimologia de que essa palavra ministro, ela veio crescendo. Hoje, quando alguém diz eu sou ministro, parece que ela está num patamar acima de outras pessoas, mas quando na verdade ser comparado ao texto ou à canção é dizer: Deus, que eu possa ser o menor da casa, porque o menor é aquele que Deus pega e levanta do monturo e te faz se assentar em lugares grandes. Eu posso ser o menor, mas quando a mão dele vier, quando o Senhor vier com honra e glória e poder, ele fará justiça. Você está entendendo? É Deus que vira para nós e diz assim: olha, você pode ser ministro, mas entenda, você pode almejar o episcopado, mas compreenda que só Ele tem poder para transformar vidas. Só no nome dEle. Então, quando eu pego esse texto, Ele é capaz de fazer com que os anjos sejam comparados com os ventos e sejam tão velozes como os ventos. Seus ministros sejam tão rápidos e terríveis quanto ao fogo no seu maior esplendor. Contudo, ainda que tudo isso aconteça, os anjos sempre estarão muito abaixo do poder do nome do Senhor. Quando eu pego Hebreus, no capítulo 1, do versículo 7, a resposta está no 8. Olha o que diz o 8, só para a gente aqui terminar e termina agora. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ele, ou melhor, o cedro de iniquidade, o cedro do seu reino, e daí vai por diante. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Todas as vezes que você cantar a partir de hoje, você que está aqui hoje, você vai dizer: eu quero ser sim, eu quero ser o seu ministro. Ah, Senhor, deixa eu queimar, mas me permita ser o menor da casa. Senhor, eu não quero aparecer, quem tem que aparecer é o Senhor. Eu não quero, Senhor, que nada em mim flua mais do que a tua presença, que eu diminua e que o Senhor... Aí tem um segredo, segura um pouquinho. Tem um segredo, João Batista. O discípulo: Senhor, quem vai se assentar à sua direita ou à sua esquerda? Quem vai ser maior? Aí Jesus diz assim: para ser maior, tem que ser menor que João Batista, porque não houve homem nascido de mulher como ele. Quer ser maior? Tem que ser menor. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele não desistiu de você. Ele te trouxe aqui para te dizer que quem almeja, quem aspira, em nome de Jesus, que todos os futuros pastores da nova unção, sendo ordenados por mim ou não, sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Que os futuros homens e mulheres de Deus, você pode levantar sua mão, porque quem entende que tem um encargo, ou quem já entendeu essa mensagem, levanta a mão para receber. Amém, amados? Você levanta a sua mão, sabe por quê? Porque você já entende que se não houver a capacitação vinda do alto, nós seremos frustrados em tudo aquilo que vier sobre nós. Mas se o céu te capacitar, te der a sabedoria certa, se o céu vier sobre a tua vida de forma certa, não te preocupes com absolutamente nada. Tudo vai acontecer no tempo de Deus, e o nome dele vai ser glorificado. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus?
eu vou deixar queimar. Cadê o Bruno? Bruno está aniversariando hoje.